Esse é o segundo episódio do podcast Questão de Luta. Meu nome é Yasmin, eu sou co-apresentadora desse podcast. Meu nome é Murilo, sou faixa preta, apresentador do podcast. E eu queria começar esse podcast falando uma coisa que eu fiz gafe da outra vez. Você treinou jiu-jitsu a vida inteira. Olha, eu vou falar um negócio. Às vezes o meu cérebro funciona mais rápido que a minha língua. Aí eu queria falar que eu treinei há muito tempo e que eu e o Murilo nos conhecemos no jiu-jitsu e tal. E aí, saiu outra coisa, apesar de já tinha falado, bora que depois eu já foi. Depois corrige. Depois eu explico pro povo que quiser entender que entenda. Então não é a vida inteira, mas já tem um bom tempo, apesar de eu ainda estar na faixa azul, porque vários percalços aconteceram, quem sabe, né? Esse ano eu consigo treinar. O meu sensei, ele é muito exigente, ele exige que ela vai na aula, é complicado. Onde você viu? Eu também nunca tinha visto uma coisa dessa. Pois então, É AD? Não tem AD no jiu-jitsu, eu já ouvi falar de umas coisas aí. Não tem como. Nada, eu não vou entrar nesse assunto que é polêmico. Então, nessa história, então, eu queria começar esse podcast corrigindo isso. E hoje eu vou passar a bola pro Murilo para falar primeiro sobre o tema e a gente puxar essa conversa. Pessoal, o tema de hoje vai ser um pouco do jiu-jitsu infantil, tá? É a introdução. É isso mesmo, né? Então, isso. É porque assim, eu sou apresentador, mas quem manda é ela. Eu mando em tudo, na vida, no casamento. Só não mando lá, passou pra dentro do tatame. Então, jiu-jitsu infantil. Jiu-jitsu infantil. A gente vai falar um pouco sobre como né? Igual na outra aula a gente falou sobre a entrada no jiu-jitsu, porque também tem um porquê das crianças entrarem no jiu-jitsu. Também tem como manter as crianças ativas no jiu-jitsu, que não é uma tarefa fácil, apesar do pessoal achar que é. Você vê aí as academias de jiu-jitsu com turmas grandes de jiu-jitsu e acham que é comum, e não é comum, tá? É muito difícil, cara, encher uma turma de jiu-jitsu, né, no infantil. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. O primeiro ponto que eu queria trazer é o que leva... geralmente a criança que quer ou o pai que quer que a criança treine. Ou ainda tem uma terceira opção, o pai só quer que a criança gaste energia. Então, acontece muito de igual cidade pequena. Vamos falar aqui vou falar da minha realidade primeiro. Primeiro o pai coloca, certo? O pai quer que a criança pratique algum esporte. Normalmente o pai coloca na arte marcial é porque quer que a criança aprenda uma arte marcial. Disciplina principalmente, é o que eu mais escuto. Fulano é indisciplinado, não é a regra, não é 100%, mas é assim. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Aí coloca no jiu-jitsu por saber da disciplina, por saber de tudo que o jiu-jitsu aplica. Porque o jiu-jitsu faz o militarismo ficar suave, né? Vai falar na realidade da disciplina, por assim eu quero dizer. Quem manda é o faixa preta e pronto, e acabou. Ali não tem muita discussão ali dentro. Tem que ter uma hierarquia, né? de respeito ali e não tem uma quebra nessa hierarquia, né? Traz a hierarquia bem forte. O jiu-jitsu que hoje em dia não ela. Tem mais isso na escola, não tem mais isso, sabe? Você não tem mais essas hierarquias e esse respeito ao... Não é nem necessariamente ao mais velho, é literalmente ao sensei, né? O que veio antes. Isso, é ao professor. Isso é muito difícil de conseguir em outras coisas, assim, né? Em outros esportes. Mesmo que seja, por exemplo, num futebol. No futebol mesmo, ele treinando, não tem essa hierarquia forte, nem de longe. Não. Futebol, a gente, se for comparar, é arte marcial com arte marcial. As artes marciais... Outros esportes também nenhum vai trazer, né? Outros esportes é muito... Não vou falar nenhum, mas é muito complicado. Tem algumas artes marciais que é muito complicado de introduzir a criança também, né? Igual, por exemplo, o Muay Thai. Não que não seja viável, né? Claro que pode treinar, mas assim, a gente falar numa criança pequena, 5, 6 anos... dando aqueles chutes do Muay Thai é mais complicado aprender a chutar e tal. Tem que ter mas existem bons profissionais em toda a área. Claro, não. Então mas assim, eu falo assim, na realidade das crianças, não dos profissionais, porque assim, a maioria das crianças teriam dificuldade de aprender mais uma técnica de chute do que uma técnica de mas é por isso que eu falo do bom profissional. O bom profissional é aquele que vai garimpar e achar o melhor ensino para aquela criança. Para a turma das crianças. Então vai vir um profissional que vai tentar... O que eu fiz no começo? Eu lembro que eu tentei dizer, eu quis desistir de dar aula infantil de jiu-jitsu, porque o que eu fiz? Eu me considerava um professor muito bom já, mesmo que eu estava aprendendo, desde a faixa branca eu gosto de ensinar, eu gosto de passar o que eu sei,
Era pouco, mas eu gostava de passar o que eu já sabia. E passava com muito detalhe, bem... Sempre tive um gosto por ensinar. Quando eu vim dar aula, a aula adulto foi perfeita. Desde o primeiro dia, nossas aulas foram ótimas. Aula infantil foi um desastre. Por quê? Eu tentei aplicar no infantil a mesma coisa que eu aplicava no adulto. E aí não rendeu. Não Então certo, começaram com, vamos pôr ali, 6 alunos, caiu para 4 para 2. Eu fiquei extremamente chateado porque a turma adulta só aumentava e a turma infantil só diminuía. Eu vou conferir. Me deu um gelo. Não, não tá gravando, tá tudo certo. Tá tudo... É porque a nossa equipe é muito grande. Nossa equipe é rica. Equipe. Então assim, o que aconteceu? Eu estava tentando aplicar a mesma didática, que não é a mesma didática. A criança, você tem que prender a atenção da criança. Então eu comecei dando aulas de criança de 7 a 12, se eu não me engano. Foi a idade que eu estabeleci aí. Então, por que 7? 7 já era uma idade que eu já conseguia me comunicar melhor, já tem a coordenação motora fina também, já está definida. Então, ele também tem mais coordenação motora para conseguir cumprir com algumas coisas que você passava. A partir de 7 anos já não, é 2 patamares, assim. Antes 7 é uma coisa, depois do 7 é outra coisa na questão de... Isso se parar para pensar... De coordenação motora mesmo, que eu falo. Puramente. Tem dos 3 aos 5, dos 5 ao 7 acima dos 7. Isso. Já consigo... separar as turmas nesses níveis. Mas ainda assim, eu vi um vídeo da academia do Rafael Mendes e eu fiquei extremamente decepcionado com o meu desempenho. Eu quero voltar ao Rafael Mendes depois. Vamos pular Rafael Mendes agora, nós vamos chegar a Rafael Mendes depois. Continua, volta aí. Eu quero ainda chegar nesse assunto, mas mais completo, porque eu acho que a gente tem que traçar o raciocínio inteiro para entender por que a gente não tem muitos Rafael Mendes da academia. Mas então vamos continuar naquele assunto. O que acontece? Existem os pais que colocam a criança no jiu-jitsu para poder fazer ela gastar energia, extravasar, certo? Eu tenho um Benjamin em casa, quem conhece sabe, é um furacão. Então a energia precisa ser extravasada. Tem os pais que querem que as crianças aprendam. Então, assim, o jiu-jitsu é procurado... Quer que aprenda a criança a se defender também? Quer que a criança aprenda a se defender. Também, deixar de ser mole. Ele é muito mole. Isso, a gente escuta, é muito introvertido, muito mole. Ele tem pouco amigo, ele não faz muita amizade. A gente escuta muito isso. E é o normal essa criança entrar no jiu-jitsu e ir enturmando. Isso é o comum, porque ela chega lá no jiu-jitsu e eles não excluem. Em muito lugar existem as panelinhas, certo? No jiu-jitsu, principalmente no infantil... Eles são uma grande panelinha. Ninguém quer saber, todo mundo com todo mundo. Se tem um ali sentado, as crianças vão lá, pegam na mão, chamam, vamos brincar, vamos tal, e vai de pouco em pouco, vai entrando, Porque, como eu ia falando, como eu divido as minhas aulas? Eu divido aquecimento, eu alterno os dias, então tem os dias bônus, aí vamos pôr, como é que eu faço normalmente? Técnica, aquecimento, técnica, combate e no final uma brincadeira, certo? É o que eu gosto de fazer. E o seu aquecimento que passa pro adulto, pro infantil é diferente? Técnica pro adulto, pro infantil é diferente? Técnica sim, aquecimento não. Aquecimento eu costumo... A única coisa que muda no adulto pro infantil é que no infantil eu tirei a parte no-gi. Tirei porque muitos pais se confundiam. Então acaba que... Não é a própria criança que cuida da roupa e ele fica perdido e chega trocado. Exatamente. Aí eu não culpo os pais. Eu tirei o no-gi, é a única coisa que muda. Porque Mas o aquecimento o seu aquecimento do adulto é o mesmo aquecimento que você passa pro infantil? Isso. É o mesmo aquecimento, só que, como eu disse, em forma de brincadeira. Eu vou alternando algumas coisas para que pareça uma gincana, por exemplo. Vai ficar mais assim, pro adulto é mais fechadinho e pra criança é mais vamos brincar aqui, vamos fazer uma corridinha, um desafio com o outro. Vamos pôr agachamento, que é uma coisa que eu... Na verdade, no adulto eu não puxo tanto, no infantil eu puxo mais. Eu ponho morto-vivo, simples.
vivo, morto, vivo, morto. Eles fazem 50 agachamentos e faz 50 agachamentos, rindo e brincando. E não percebem que é agachamento. E faz parte do desenvolvimento infantil que às vezes nem estão fazendo mais fora. Porque perdeu-se muito isso também, né? Isso, então, às vezes, eles nem estão fazendo esse tipo de coisa que era natural na nossa infância. Pra eles não é natural hoje em dia mais. Eles já não fazem. Não tem essas brincadeiras. Então, que era a gente fazia todo dia, correr, pular, agachar, fazer cambalhota. Principalmente nessa etapa de pandemia, né? Agora piorou um pouco. Voltou a piorar, né? Mas assim, crianças da pandemia, aí que não brincam, que não interagem entre si, que não tem... Algumas mães me procuraram por esse fator, né? Meu filho teve que sair da escola, acabou não tendo tanto Tem 2 anos que não faz nada, só fica em casa. Ficou muito introvertido, e acaba que leva pro jiu-jitsu. E a técnica? A técnica é a mesma da criança pro adulto ou tem diferença? Não só, eu te pergunto, não só no jeito de passar, mas também no que você ensina. É a mesma coisa. Então, vamos lá, não. Até porque não tem como. Porque as regras são diferentes. Tem muita mas assim, coisa... é por causa de regra, e não por causa de capacidade física. Não por causa de capacidade física. Eu passo drill para as crianças do mesmo jeito que eu passo drill para os adultos. Então hoje as crianças praticam drill, praticam técnica. Você acha que a gente devia explicar o que é drill? Drill... Pra quem não sabe, porque assim, a ideia do podcast é ensinar sobre jiu-jitsu desde o começo, então... Acho que quem tá querendo ter curiosidade, às vezes não vai saber o que é drill. Drill são movimentos repetitivos. São movimentos repetitivos que eu coloco para o corpo, para a pessoa gravar automático. Então, vamos supor ali, tem uma passagem de guarda e um armlock, certo? Eu vou repetir esse mesmo movimento, passagem de guarda com um armlock, várias vezes. De um lado do outro. De um lado do outro. E ali já é o aquecimento, você já... Isso, a gente já está muito cansado e fazendo aquele, como é que eu posso falar? E fazendo uma técnica, pode falar. Então, eu faço ele várias vezes e quando eu tiver num combate, aquele movimento vai ser automático. Ele vai ser automático, eu não vou... O corpo já adaptou naquela movimentação. Eu não vou ter aquele, vamos pôr, delayzinho para parar para pensar o que eu vou ter que fazer. Eu simplesmente vou fazer. É aquele delay de parar para pensar que é o que você toma passar e você perde os pontos. Exatamente. É ali que dá o problema. Entendeu? Então, esse é o drill. São movimentos repetidos que eu vou fazer várias vezes. E pro adulto e pro infantil você passa drill? Em ambos. Eu passo drill para os dois de aquecimento. Eu gosto bastante. Tem os aquecimentos comuns. Corrida não, tá? Eu não tenho atleta de corrida lá dentro, então não tô falando mal de quem faz, não tô criticando quem faz. Eu não gosto de corrida, eu escolho o drill porque a corrida pra mim, eu perco um tempo ali. Às vezes eu uso no infantil, como eu disse, o infantil eu faço um pouco diferente, então eu uso ali uma corridinha quando eu vejo que eles estão... Tem dia que eu chego e eles estão gritando muito, eles estão com muita energia. Aí sim, então é estratégico. A corrida não isso é uma análise que você vai criando depois de um tempo. Isso. Você vai criando como professor, quando você chegou você não tinha essa visão e hoje você tem. Porque no adulto não tem isso. Você não chega num treino adulto e pensa, eu tenho que pôr esse pessoal gastar energia agora, porque senão não vou conseguir dar aula pra essa turma. Isso não existe no adulto. Não. Aí você tem que ver, na turma infantil, assim, hoje eu tô com muito, porque assim, você tem uma quantidade X de aluno, mas nunca vem todo mundo. Né? Sempre tem 2 que tá faltando, 3, 4 tá faltando. Então as turmas não ficam aquele. Mas às vezes vem um monte de uma vez. E nesse dia geralmente é o dia do barulho mais alto. Isso. E aí eles se animam de estar todos os colegas juntos ali e aí vira um enxamezinho. Dá pra escutar os quanto mais criança tem, mais animado eles ficam, mais eles querem brincar. Então vamos supor, deu um dia que veio todo mundo. Aí eu vou colocar um dia mais de gincana, mais de brincadeira. E que eles vão treinando sem perceber que estão treinando. Isso. E coloco uma técnica de drill ali para eles poderem fazer a técnica também. Vou falar um rapidão, para economizar tempo, para eles poderem ter tempo para brincar mais, ter tempo para ir mais combate. Então, por exemplo, o dia que eu termino o treino não teve brincadeira, professor, hoje não vai ter brincadeira? Hoje não, hoje foi técnica e combate. Se teve um dia que teve brincadeira e não teve combate, aí eles vão me cobrar. Professor, hoje não vai ter combate, não? Não, e tem os que gostam de combate, que gostam de, se por eles chegaram já e lutava, isso. Então, assim... E tem os que já gostam mais da gincana, da farra do foguete. Eu, na verdade, uso muito a gincana para tentar atrair eles para o jiu-jitsu.
mesmo aqueles que estão ali dentro, eu não quero que eles fiquem impressionados só na brincadeira, só na gincana. Porque é pra aprender jiu-jitsu, isso é outra coisa que eu vou falar. Vai só na brincadeira, e aí às vezes, que pode acontecer em vários locais, e enfim, várias academias, cada sensei tem sua técnica, e a gente pode ver de tudo, mas que a criança não sabe nada de jiu-jitsu. Se você for perguntar pra ela, ou pedir pra ela fazer uma técnica, às vezes ela não consegue fazer. E não falo de uma criança que tem alguma dificuldade em aprendizagem, porque pode ser que tenha essa criança. Mas eu falo assim, a criança está treinando lá há 1 ano, não sabe a diferença de uma guarda com uma passagem, que é assim, né? Não sabe, às vezes não falam nem fazer um armlock perfeito, mas não sabe um armlock, não sabe um golpe, uma finalização. Então, assim, ela tá só gastando energia. Isso. E é uma coisa que você sempre falou, né? Que na sua academia você ensina jiu-jitsu. Exatamente. Então, assim, o que eu gosto de ensinar é jiu-jitsu. Eu não gosto de soltar, vamos pôr ali. Eu já vi demais professor sem kimono enquanto criança brinca ali dentro, à vontade. Eu não gosto disso, eu não gosto. Então eu preciso ensinar. Aí vamos pôr um dia mais que eu resolvo soltar eles mais. Às vezes é um dia que até eu não estou muito bem, que todo mundo tem seu dia. Então, aí o que eu faço? Deixo brincar e depois coloco os combates. Que aí pronto. Entendeu? Então, no dia mais solto dos meus treinos é isso que vai acontecer. E sempre comigo lá. Nunca comigo sem kimono, fora do tatame, conversando com o pai, conversando com... Não. Comigo lá dentro. Então eu não gosto de ficar conversando com quem tá de fora, de conversando às vezes com o pai e tal. Por quê? Porque eu quero estar ali, eu quero estar vendo. E batata, é você virar as costas e 2 alunos trombar de frente, bater a cabeça. Quem é professor sabe, Mas virar as costas. Outra coisa, você já teve algum problema com acidente? Você acha que isso acontece? Assim, eu pergunto assim, o jiu-jitsu é um esporte de contato, né? E além de ser um esporte de contato, também tem as brincadeiras, as gincanas, que às vezes podem se exceder, né? Mesmo com todo o controle. Já teve algum problema da mãe vir reclamar que fulano tá tomando muita pressão, que ou a mãe ou o pai vem reclamar que fulano tá apanhando demais de Beltranin, ou que tá pressionando ele demais, que queria que pegasse mais leve com ele? Você já teve esse tipo de coisa? O que você acha dessa situação? Sim, eu acho que eu sou pai, né? E pai não quer ver o filho, ainda mais quando o pai, principalmente quando o pai não entende do jiu-jitsu, quando o pai não pratica jiu-jitsu. Então ele vai ver às vezes, vamos supor ali, chegar com a boca machucada. Aí vai vir perguntar. Um pescoço roxo. O pescoço era o mais no começo. Só que eles vão evoluindo e algumas coisas vão ficando de lado, porque eu lembro muito que no começo eles tentavam pegar no pescoço assim, aí vira e mexe eu tinha que corrigir. Então hoje isso não tem. Mas pode ser que chegue uma turminha nova aí de 3, 4 alunos de uma vez e que isso aconteça novamente também. Pode ser que aconteça. Tudo é repetitivo, né? Os ciclos. Isso, mas o que acontece? Hoje eles já sabem, principalmente os mais velhos ali de jiu-jitsu, que se o coleguinha vem com a mão aqui, explica, olha, não pode. O próprio amiguinho já ensina que não... Isso, qualquer coisa se o colega tiver assim, você fez isso porque você ia ser punizado. Não, então chama o professor para explicar e tal. Então eu já consigo não deixar esse tipo de situação acontecer mais. E eu acho isso tão bonitinho no jiu-jitsu. Eu acho uma gracinha. Deles tentar se ajudar? Deles mesmos se ajudarem, sabe? A gente põe eles no combate, dá pra perceber quem é os que tem ali a veiazinha de professor. Que já tem ali um negócio, fala assim, não é assim, não, deixa eu te mostrar. Sabe, a gente já vê ali, todos eles tentam se ajudar, mas às vezes eu tenho essa dificuldade. Eu até sei, mas pra eu te passar, eu falo assim, peraí que eu vou fazer e eu vou te mostrando. Eu não consigo explicar pra pessoa a posição. Eu não consigo virar e falar assim, você vai fazer isso, igual você faz. Pega no braço, pega no pescoço, pega no... Não consigo. Eu venho, peraí, é assim, ó. Aí eu vou e faço a posição e mostro pra pessoa. Então, mesmo que a pessoa... Você tem que estar ali do lado do aluno, né? Eu tenho que estar fazendo isso. Eu não tenho essa visão de professor que, igual você falou, você tem desde a branca. Eu sei porque eu fui cobaia faixa branca dele. Quando eu comecei a treinar, ele ainda era faixa branca. Foi. E ele que me ajudou, sempre me ajudou a fazer rolamento pra trás. Eu não dava conta de fazer rolamento pra trás. Nós ficamos um tempão uma vez com a bola lá. Eu falei, já vou fazer rolamento pra trás. E eu não consigo explicar pra pessoa o movimento. Ir lá e falar, faz assim, assim, assado. Eu não consigo. E às vezes eu percebo lá no treino de jiu-jitsu, acho bonitinho, porque eles são muito novinhos.
A gente tem uma turminha ali pequenininha, sabe? A maioria deles não tem nem 12 anos. A maioria tá ali na faixa etária 8 a 9 anos ali, ó, 8 a 10 anos no máximo. E eles se ajudando. Não, vem cá, é assim. Não, vem cá, faz assado. Eu acho muito bonitinho, porque ninguém obrigou. Ninguém virou e falou assim, fulano, você vai ensinar Beltrano e é pra ensinar direito. De vez em quando o Murilo ainda fala assim, ó, você não machuca ela não, que tá começando e ó. Você machucar ele, eu vou quebrar seu joelho. Eu não ia falar isso não, mas... Eu falo. Ai, meu Deus do céu. Enfim, mas de vez em quando o Murilo ainda fala pra ele pegar leve, quando é muito novatinho e eles são muito afoitos, né, normal. Mas o Murilo nunca chegou no aluninho e falou assim, ó, você vai ensinar, se ele pegar por dentro do seu kimono, você tem que falar pra ele que não pode. Você põe a mão por dentro da mão, você vai ter que falar pra ele que não pode. Nunca falou isso. Não. Isso é natural da turminha e é muito bonitinho de ver. Eles vão se ajudando. Se ajudando no crescimento junto. deles, é muito bonitinho de ver. Quando eu resolvi abrir a academia, quando eu resolvi ter uma turma, a primeira das coisas que eu pensei foi em fazer a minha turma se sentir em família. Eles... A sua maior visão da academia é família. Família. Por quê? Eu presenciei, eu convivi, eu passei por isso, de ter pessoas dentro da academia que torciam contra você. É certo? verdade. Então, Eu tava lá. isso atrapalha demais o crescimento não só da pessoa, não vai atrapalhar só o meu crescimento se o cara não quer me ajudar. Ele vai atrapalhar o crescimento de Mas não é só não querer ajudar, se você torce contra mesmo, né? Porque assim, eu até acho que você não tem obrigação de ajudar. Mas aí também de puxar pra baixo, você também não né? Mas ali na academia eu prego que eles têm a obrigação de ajudar, porque se eles querem evoluir, o colega deles tem que evoluir também. Todo mundo tem que evoluir junto. Não adianta ter essa cabeça de brasileiro, porque é brasileiro que tem essa cabeça. Em vez de crescer o meu trabalho, eu vou minimizar o do outro. Vamos empurrar pra cima, eu vou subir Isso. com o meu, e aí quem puder pegar na minha mão aqui, eu vou puxar e bora todo mundo. Eu coloco, um escadão do lado da outra. Se ele sobe um degrau, eu subo pra alcançar. Eu vou subir, ele vai ter que subir. Então todo mundo tem que evoluir. É até bom uma rivalidade, vou pôr 2 aspas. Isso, estamos indo pro adulto. Mas assim, só pra concluir o raciocínio, é até bom a rivalidade entre os colegas lá dentro de eu melhor que você Sim, melhor que eu, lá dentro, pra isso se empurrar. Mas eu falo assim, e essa rivalidade de lá dentro eu querer superar você querer me superar, não pode passar pro nível, por exemplo, a pessoa que tá competindo, eu vou torcer pra ela perder, porque ela me bate no tatame, eu quero que ela perca lá também. É isso que não pode transformar, entendeu? Eu não posso deixar isso acontecer, mas o que acontece? Hoje na academia lá acontece muito de, por exemplo, os dois estão treinando, papapá, e um finaliza o outro. Aí o cara vem às vezes, aconteceu assim assado, na próxima, põe a mão aqui, estoura essa pegada. Já corrigir depois. Isso, já vai corrigindo, já explica o que aconteceu, e isso é por isso que eles evoluem. Por isso que vai evoluindo. E voltando ao infantil, eu tinha te perguntado sobre a questão dos pais ou mãe reclamar. Você já teve alguma lesão infantil? Alguma criança que machucou no tatame? Criança que machucou no tatame, não. Não é comum, não é algo normal criança machucar no tatame, geralmente também. Não, eu acho engraçado porque era pra ser, porque eles são extremamente estovados, mas eu acho que a maioria das lesões no jiu-jitsu acontecem nos combates, e pra eles os combates são... Se perder, perdeu. É brincadeira. Mas percebe a habilidade? Sim, sempre tem. Tem muito. Sempre tem. Eu também percebo. Se a gente vê ali aqueles que são rixados um com o outro ali dentro do tatame, e geralmente eles não querem lutar um com o outro. Ou então quer demais, só com aquele. Quer demais. Isso, o que eu vejo muito é o que é demais. Quer ir com fulano. Aí às vezes inventa uma dorzinha de cabeça, mas se for com o Beltrano, você vai? Vou. Não, então você vai com fulano. O treino infantil, né? As coisas que o professor tem que ter didática. E eu ia te perguntar assim, o que você acha que afasta as pessoas do jiu-jitsu no infantil? O que leva uma criança ou a desistir ou a não começar? Criança muda de cabeça muito rápido. Criança, vamos pôr aqui, ele quer muito conhecer o jiu-jitsu. Aí, igual eu ia falar, outra coisa que leva as crianças pro jiu-jitsu é a conversa. Principalmente nas escolas. Tô treinando, é muito bom. Aí o menino fala pro pai, o pai leva e é isso. Entendeu? É o outro motivo que leva bastante pro jiu-jitsu.
Então, eles têm a curiosidade, eles praticam, mas eles acham que vai ser só brincadeira. Alguns, não, lógico que não falo todos, mas alguns. E acabam que não gostam da arte marcial, não gostam da luta, não gostam tanto do contato, porque o contato... Ou não gostam da rigidez. A rigidez É o que mais impacta. Porque às vezes a criança quer fazer alguma coisa e eu não vou deixar ela fazer. Eu não vou deixar. Ela vai fazer o que a turma tá fazendo. Ou então, às vezes, ela quer ir combate só pro fulaninho, você manda ir pro outro, ele fica chateado e ele não tá acostumado a ter que seguir ordem cegamente, igual tem que ser no jiu-jitsu. Exatamente. Isso, então, eu acho que eu percebo muito isso também. Uma desistência porque a criança se sente cobrada. Eu tive um aluno que era muito grande e eu colocava ele com outros alunos muito grandes. Daí a tutora me pediu pra não colocar, ele tá reclamando muito de com fulano, com Beltrano. Não tinha como colocar, eu falei assim, olha o tamanho das outras crianças. Como que eu vou pegar essa criança e vou colocar com esses outros, muito menores do que ele? Só pra ele sair superior, que né? O doutor tinha me pedido isso. Só pra ele, entendeu? E vem de casa isso. Esse pensamento. Era a tutora que tinha que falar, não, meu filho, você tem que aprender. Existe um pensamento que você tem que ganhar. Existe esse pensamento, às vezes, igual você falou, de quem não pratica jiu-jitsu. Meu filho tem que ganhar. E no jiu-jitsu, a gente até falou do outro episódio, não existe essa figura... só de ganhar. Ninguém só ganha. Você nem no campeonato, apanhar, nem dentro da academia, em lugar nenhum. Não existe essa figura dentro do jiu-jitsu. Então acabou que depois disso eu conversei com essa pessoa e ela não levou o filho dela mais. Entendo. Então... E assim, é uma coisa que você prefere que realmente não leve a você ter que ceder a vontades que você considera erradas. Porque aí você pega uma criança muito pesada, muito maior do que outra, e coloca como muito pequena, isso vai dar um problema, isso vai me gerar um problema. Por quê? Quando é um mais graduado, igual eu posso pegar uma Ana Cecília e colocar com um iniciante de 3 anos, que eu sei que ela vai... tem uma consciência corporal e de tempo, de treino, de onde ela pode ir. Eu tô citando a Ana Cecília porque é uma das antigonas que nunca parou. A Ana Cecília nem na pandemia ela parou, mas assim... A Ana Cecília nunca parou. Então, eu posso pegar ela e colocar com uma criança muito menor do que ela, mas essa criança que reclamou pro tutor que só apanhava, ela não quer ensinar outra criança, ela quer ter superioridade. E aí eu já não acho tão correto pegar ela, porque Você sabe que na verdade ele vai querer bater na criança menor. Exatamente. Então, pra mim, não é interessante me render a esse tipo de pedido. Entendo. Tudo depende do que foi o pedido, o que foi o relacionamento. E aí acaba que para. Não tem outro jeito, infelizmente. Se a pessoa espera que o filho vá ganhar, é muito difícil. Por isso que eu falo, o ideal no mundo maravilhoso de Alice, o ideal seria que ou o pai ou a mãe ou os dois treinassem jiu-jitsu também. Porque primeiro que se você é sedentário, fica na sua casa, sentado, todo dia, não faz nada, você não vai adiantar querer fazer seu filho ser ativo. Pode ser que seja, o Murilo mesmo é fora da curva, né? O seu pai e sua mãe praticamente não praticam atividade física, nunca praticaram, né? Não. Apesar de não serem o sedentário tradicional. Arte marcial. E você saiu da curva. Mas assim, minha mãe, acho que por não praticar tanto esporte, ver que isso fazia diferença, te colocou ela me incentivou em muitos esportes. Ela não gostava da luta. Mas assim, eu falo assim, se você fica na sua casa, sentado, comendo e assistindo televisão, não vai adiantar você querer que sua criança seja muito ativa. Não vai. Não vai, a verdade é essa. Pode ser que você e seu filho estejam fora da curva, apaixonado por esportes, independente do que você mostre, claro que pode. Mas assim, a regra da sociedade, a gente tem que trabalhar que a gente não é diferente, que nós somos a regra, nós não somos fora da curva em praticamente nada do que a gente faz, a regra é que a criança siga o exemplo. Sim. É isso. Nosso filho, com 1 ano e meio, fazia polichinelo. Vou pôr 2 aspas no polichinelo, porque não era, né, o polichinelo correto, mas ele já tentava fazer polichinelo com 1 ano e meio. Ele já praticava, ele via. Porque ele vinha pro tatame, ele tava sempre aqui na academia, ele ficava vendo os vídeos, o pai dele tá sempre treinando. Sim. E aí, ele com 1 ano e meio já fazia. Provavelmente, pode ser que ele não queira arte marcial no futuro, mas assim, provavelmente ele vai ser uma criança ativa.
Porque de tanto ver os pais serem ativos, a gente tá sempre fazendo atividade física. Se você fica em casa, sentado, assistindo Netflix, comendo e engordando, você vai querer obrigar o seu filho a ser ativo. Infelizmente, a tendência é que ele repita o seu comportamento. Sim. Então, se você quer que a criança seja ativa, seja também. Não necessariamente você tem que ir pro jiu-jitsu, mas um mundo ideal de Alice seria, se você quer que sua criança pratique jiu-jitsu, pratique você também. Porque aí não vai acontecer essas figuras, sabe? Não, porque eu tô apanhando de fulano e agora você treina pra bater nele. Pronto, Treina, porque quando você tá treinando jiu-jitsu, é essa a não sua deixa isso mentalidade. acontecer, né? É essa a sua mentalidade, beleza, eu tô apanhando aqui do Murilo. Vou apanhar pra sempre, mas nem sempre, por exemplo. No tatame, tá, gente? Calma, que fora é uma flor. Sou bonzinho. Tô aqui apanhando o Murilo. O que eu tenho que fazer pra alcançar o Murilo pra eu não apanhar dele mais? O raciocínio do adulto que a gente entende é esse. O da criança eu tô apanhando, não quero mais. Tá muito difícil, eu não quero mais. Então, assim, eu até entendo que a gente não pode forçar a criança a treinar, e você fala muito isso. Mas a gente tem que insistir. Porque às vezes acontece igual aconteceu, como vocês já estão falando, vocês vão citar o Pedro Paulo. Pedro Paulo teve uma época que ele não estava querendo treinar. Eu não queria treinar mais. Se a mãe dele não desse uma insistida com ele, não desse uma cutucada nele, vamos treinar assim, vamos não sei o quê, ele não, sabe? Ele não iria. Então, assim, não obrigar, eu penso que é uma coisa, você levar a criança arrastada, que chega lá e ela fica chateada. Outra coisa assim, vai sim. Vamos fazer um esforço que você vai ficar em casa postando as costas o dia inteiro, mexendo no celular, não, você vai sim. Acho que é insistência, porque pra todo mundo é difícil. Tem dia que ninguém quer. Quem que quer acordar e falar assim, hoje eu vou lá, todo dia, tô animadíssima, no seu Murilo, eu não conheço, deve ter uns outros doidos aí, mas assim, que hoje eu vou treinar jiu-jitsu, vou apanhar pra caramba. Quem quer isso? Você quer isso um dia na semana, todo dia. Só quem quer evoluir. É porque chega no Entendeu? estágio... Pra gente que é praticante de hobby, chega uma hora e fala assim, será que eu quero apanhar de novo? Você já chega, vamos parar pra pensar o cara que trabalha, né? O cara trabalha um dia inteiro, pô, chegou cansado. Às vezes braçal, às vezes pesado. Não, vou pôr trabalho que seja de escritório, um trabalho que canse muito mentalmente, psicologicamente, não só o físico. Aí o cara chega ali, porque eu percebo que quem trabalha braçal chega lá mais disposto do que quem não trabalha. Isso é uma coisa que eu já percebi no jiu-jitsu. Mas aí vamos supor, o cara trabalhou ali no escritório o dia inteiro, chegou lá, resolveu um monte de pepino, chegou lá moído. Ele não vai chegar no jiu-jitsu disposto a tomar um esfolão lá e sair de lá todo quebrado. Porque aí sim, além de ele estar cansado psicologicamente, Ele vai ficar cansado fisicamente. ele vai estar estourado. Mas o que acontece? O cara vai treinar jiu-jitsu, ele sabe com quem, isso já no adulto, né? A gente já mudou para adulto. Não, é porque eu tava falando pra você que a insistência, que a gente tem que dar uma insistidinha na criança que quer desistir de treinar. E aí, por isso que eu falei do adulto, que o adulto também vai ter os momentos que ele tá completamente desanimado. Se ele deixar, ele não vai voltar a treinar. Mas o adulto usa o jiu-jitsu de terapia. É diferente da criança. Sim, mas às vezes aquela criança que você virava pra ela assim, a mãe hoje não quer treinar. E você fala assim, não tá. Você vai perder a oportunidade dela chegar numa faixa, dela desenvolver o jiu-jitsu dela, ou mesmo dela aprender a arte marcial mesmo, colocar a arte marcial pra dentro às vezes. Porque o Pedro Paulo, depois que voltou, animadaço. Ele demorou um tempo ali que ele parou, que ele não queria mais. Você até falou pra mãe dele parar, deixa ele parar, então. Ele pediu pra parar. Ele te pediu pra parar, Foi. porque, enfim, vários motivos que ele queria parar, ele parou. E aí quando ele foi vendo que a irmã dele continuava treinando, o pai dele continuava treinando, a mãe. Aí ele quis voltar de novo. Mas porque a mãe dele ficava, vamos treinar, Pedro Paulo. Vamos treinar, Pedro Paulo. Pedro Paulo, vamos treinar. Às vezes, se a mãe dele tivesse falado assim, então deixa. Ele não quer, eu não vou fazer mais. Às vezes, ele não teria voltado. Mas e às vezes, se ele não volta, ele não vai conseguir chegar à evolução. Só vai falar assim, que a criança, às vezes, pode estar de saco cheio. Pode, mas a gente, como tutor, tem que falar assim, vai sim, vai sim. Vai sim. A gente tem que ver onde é o limite da nossa criança. Eu particularmente não gosto de insistir para treinar. Eu entendo que foi um dos casos, mas a criança igual o Pedro Paulo, que gosta muito do jiu-jitsu, ela mesmo que ela pare, na hora ela tá chateada, porque o Pedro Paulo ficou chateado. Nesses 2 anos, os colegas cresceram muito. E ele ainda não deu o salto. E ele ainda não deu aquele tirão de crescimento. O que aconteceu? Ele lembrava de um jiu-jitsu que aconteceu antes da pandemia, e aí começou a acontecer outras coisas. Começou às vezes a tomar uma pressãozinha, às vezes... Coisa normal do jiu-jitsu, é normal.
Então ele acabou dando uma desanimada, queria parar. Eu, particularmente, não sou de quando o pai me fala, não, eu vou obrigar. Eu falo, não obriga, não obriga. Calma, espera, deixa ele respirar. Eu já tenho que dar uma insistida assim. Porque eu era uma criança desistente. Porque Sabe por quê? Porque eu penso que eu era uma criança desistente. Eu começava a fazer as coisas e aí eu cansava, não estava muito afim. E aí eu falava pra minha mãe, não quer fazer mais. E meu pai e minha mãe sempre pensaram muito assim, não quer, não faz. E aí eu desisti de coisas que às vezes hoje adulta, eu falo assim, não podia ter parado. Sabe? Ter mantido. Eu não podia ter parado, não podia ter deixado eu parar com isso, não podia ter deixado eu parar com aquilo, sabe? Então, eu penso assim, que a gente tem que identificar a origem que essa criança tá querendo parar. Ela tá querendo parar por quê? Mas é porque tá muito difícil. Não, mas difícil, meu amor, a gente realmente tem que treinar pra evoluir. Eu quero parar porque eu odeio jiu-jitsu, é algo que eu não quero fazer, um inferno na terra. Não, realmente, eu não vou forçar a criança a fazer algo que ela detesta. Mas é diferente de ser uma criança desistente, entendeu? Da desistência ser uma figura presente na vida dessa criança desde cedo. Se eu quero parar, eu paro. Isso vai cobrar preço na vida adulta, eu sei porque eu era, entendeu? Aí na vida adulta eu não posso desistir de ser adulta, entendeu? Vou desistir do meu trabalho, entendeu? E aí, vou pagar os boletos. Não dá pra pagar boleto sem fazer nada. Entendeu? Não dá. Então, assim... Mas isso vai muito da cabeça de cada um. Isso vai muito da cabeça de cada um. Eu gosto de... Eu tenho na minha cabeça que eu tenho que fazer as crianças apaixonarem pelo jiu-jitsu. Se ela não gostou, eu entendo. Então, se a criança quer parar, eu entendo. Às vezes é até por isso que eu tenho essa cabeça de não insiste não, deixa ele, depois ele volta. Porque a grande maioria das crianças param e voltam. Essa pandemia fez ser um pouco mais lento esse processo, porque não são só as crianças, são os pais também. E a gente passou por situações ruins e a gente entende hoje. Mas essa volta das crianças, a criança ela gosta de jiu-jitsu, aí veio o Karate Kid, aí a criança fala assim, não, eu quero karatê. Aí ela vai pro karatê, aí ela fala assim, não, tá tendo vôlei, meu colega tá jogando. Aí ela muda pro vôlei, acaba que ela vai voltar pro jiu-jitsu, entendeu? E ela vai ficar, e algumas crianças vão ficar transitando, porque as coisas são mais ou menos os mesmos horários. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Elas até teriam energia de fazer um vôlei e um... Vôlei, karatê, jiu-jitsu, ir pro futebol e brincar de pique-pegue na praça. Tem energia, não tem horário. Isso, só que o dia só tem 24 horas, não tem jeito. Não tem como. Então acaba que eu acho que é um ciclo que as crianças passam. Aí dentro desse ciclo, uma hora, elas vão escolher um. Quando estiver mais madura. E aí fica. Independente de qual seja. Entende? Compreendo. Não concordo plenamente, não, mas a gente tá aqui para trazer verdades absolutas, não, tá? Podem discordar à vontade, podem concordar à vontade. Verdades absolutas não fica para esse terreno, é para outro. É para outro plano. E esse plano pode ser que no futuro, tudo isso que nós falamos, você mude. Não sei. Eu acho que não. A cabeça muda. Mas, tudo que nós tá falando hoje não vai valer daqui a um tempo? Talvez. Mas não tem como eu saber. Mas ainda sobre o jiu-jitsu infantil. Quando a gente fala em combate, em técnica, a gente tava falando do Rafael Mendes. A gente começou a falar do Rafael Mendes. Por que eu queria que a gente falasse mais pra frente? Porque a gente vai falar de como que é o treino, tananana, e a gente vai falar do que o Rafael Mendes fez. Gente, o que é aquilo? Aquelas crianças estão no nível de adulto. Se não fosse a questão de peso e força, eles são melhores que muitos adultos. Mas ele vai ter muita criança ali de 13, 14 anos que vai estar ganhando em adulto. De adulto competidor, sabe? Vai ser um trem de louco. E assim, muito, muito, muito longe da nossa realidade. Mas longe pra caramba. Eu queria saber se a gente concorda no motivo de por que é tão diferente as realidades, assim. Por que ele tá tão à frente no jiu-jitsu infantil. Então, o Rafael Mendes, a academia dele hoje... Tirar a mão, que senão a pessoa não te vê. Não é procurada para passatempo. Recreação. Nós somos procurados na área infantil hoje para recreação. Exato. Ele não é procurado para recreação, ele é procurado porque ele é o melhor do mundo. Ele é ele está num caminho de ser um dos melhores professores do mundo. Ele já academia, a melhor estrutura do mundo, nada se compara ao que eles têm. Não, tem academias que se comparam. Lá fora tem, isso é indiscutível. Eu sei não, hein? Mas assim, eles
eles foram mais visionários que os outros, eles foram muito visionários. Então, eles têm atleta mirim. Pouquíssimos lugares podem falar que tem atleta mirim. Eles têm crianças ali que estão sendo construídas para mandar no jiu-jitsu mundial. E assim, a gente tem que pensar também que o Rafael Mendes, apesar de brasileiro, a academia dele é Miami? Não sei qual cidade que é. Mas é nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. Então a gente tem que pensar, o primeiro fator que eu acho que muda na questão de o que ele consegue fazer, o que a gente consegue fazer no Brasil, qualquer academia do Brasil, é mentalidade. Começa por aí. A mentalidade do brasileiro médio, não existe um investimento em esporte. Não existe. O brasileiro médio, inclusive nem no futebol. A gente não investe na criança, no brasileiro médio, na criança pensando nela como um profissional de esporte no futuro. Por quê? Porque, na verdade, mesmo num esporte que todo mundo conhece e gosta, como futebol, é muito difícil você ganhar dinheiro no Brasil, você ter dinheiro mínimo para viver, não falo nem ficar rico não. Fala assim, eu ganho dinheiro, sustento minha família com o esporte. Quem pode falar isso no Brasil hoje? Entendeu? Quem trabalhou 10 anos, 20 anos da sua vida numa formação de esporte, quantos atletas olímpicos terminam a Olimpíada só com a medalha na mão? Ele não tem um único centavo no bolso. Entendeu? Hoje a Olimpíada ainda paga, né? Não, mas ele só tem aquele... o comitê, se eu não me engano, Pois paga. Mas ele só tem aquele salário. E acabou. A hora que ele terminar ali, ele vai ter que arrumar uma aula numa academia para dar, alguma coisa vai ter que caçar nessas coisas. Ele não consegue ser só atleta. Não consegue ser só atleta por muito tempo. E depois que ele é só atleta, o nome que ele criou tem pouca força. E é ali que acontece o maior desgaste, né? Porque o cara tem que treinar no nível profissional, que são vários treinos durante o dia, e trabalhar. Então, assim, é desgastante. E assim, no Brasil, a gente não tem mentalidade de vou transformar essa criança num atleta de ponta. Por quê? Porque esse atleta de ponta não é garantia de absolutamente nada. E como pai e mãe, você quer transformar essa criança em alguém que ganha dinheiro e tem alguma garantia. Tudo bem que dentro do mundo real não há garantia de porcaria nenhuma de todo jeito. Mas ser atleta é ainda mais incerto. Ser atleta, ser músico, cozinheiro, são coisas assim extremamente incertas na sociedade brasileira. Então o que muda primeiro é a mentalidade. Entre o Rafael Mendes, o que ele está trazendo lá, que a gente consegue fazer no Brasil. Porque a mentalidade do americano é completamente diferente. A criança, de berço, ela mostra uma habilidade, ela começou a fazer um treinamento, e esse treinamento, ela começou a evoluir ali, meu amigo, vai ter incentivo atrás de incentivo. Eu via naquele, que é uma coisa que no Brasil, a gente contaria nos dedos da mãe, naquela série que eu vivia assistindo, Dance Moms, você lembra? Não. Tem uma série que se chama Dance Moms, procura aí, que maravilhosa a série, a maior brigada das mães lá na dançarina. Mas as meninas começavam... Maravilhosa. As meninas começavam a dançar, gente, dança contemporânea, não é balé clássico pra ir pro Bolshoi, não, dança contemporânea. Começaram a dançar ali 4 anos, e eu fazia equipe de competição 7, 8 anos. Essas meninas ensaiavam 12 horas por dia, isso com 8, 9 anos. As meninas iam pra escola, da escola elas iam para o negócio, faziam um ensaio técnico, um ensaio particular, não sei o que, 10, 12 horas por dia, isso com 8, 9 anos, dança. Agora vocês me falam, quem no Brasil dança 12 horas por dia? Quem faz uma criança dançar 12 horas por dia? Tudo bem que tem intervalo, uma parada, mas é o que eu falo, é uma mentalidade completamente fora da nossa realidade. É completamente fora da nossa realidade. Por que eles fazem isso lá e aqui não? Porque ali ela vai ter o que fazer. Essa menina, quando ela terminar a formação dela lá com 16, 17 anos, ela vai trabalhar na Broadway, ela vai fazer filme, ela vai fazer série, vai fazer clipe e ganhar dinheiro com isso. Aqui no Brasil você dança, por exemplo, você vai treinar jiu-jitsu, alto desempenho quando criança e corre risco de você terminar campeão mundial como o Jacaré aconteceu. Sem R$1 no bolso. Sem R$1 no bolso, entendeu? Então assim, hoje tá menos, graças a Deus, esse tipo hoje isso não acontece porque... Já pagam, né? Porque os americanos entraram no jogo. Eu acredito que esse seja o grande ponto, assim. Se vê muito, o cara destaca muito no Brasil... Ele vaza pra fora. Mas aí, assim, ainda sobre, além da mentalidade lá no Rafael Mendes, além da mentalidade americana, existe uma outra coisa aqui no Brasil que lá não tem, que é o custo Brasil. Gente, não tem, muito difícil, não é que não tem como, mas assim... muito caro. No Brasil é muito difícil reproduzir o que o Rafael tem lá. É assim, pra não dizer impossível, porque a gente pode citar algumas poucas academias de alto padrão, que a gente vai tratar igual, por exemplo, a V-Score, que é um alto padrão, que a gente pode comparar ali
com o que o Rafael Mendes produz de academia, de estrutura, de aula, não sei o quê, de professor campeão mundial, aquelas coisas. Mas assim, eu não consigo nem imaginar o preço que é uma mensalidade na Briscore. E assim, fora da realidade de 99% das academias. Tudo no Brasil é muito caro. Então quando a gente fala que eu vou abrir uma equipe infantil, juvenil, de competidor, de alto nível, eu tô falando num investimento que no Brasil a gente não fala em menos de R$5.000 por criança. Só para treinar ali. Não tô falando nem de outros treinos, nem de outras coisas. Então, assim, é muito caro. No Brasil tudo é muito caro. Você vai olhar que... Os pais não querem, os custos são altos. É uma coisa assim que normalmente aqui a gente tira atleta de comunidade. Então tem que ser de projeto social, que são os únicos que vão se dispor a fazer o que a gente quer que eles façam. Por quê? Porque às vezes já é um pai que está desesperado, não quer qualquer lugar menos a rua. Então, eu não fico em casa, esse menino vai ficar em casa o dia inteiro, vou ficar na rua o dia inteiro. Segundo, é um pai que não liga pro filho, não sabe nem onde o filho está. Isso eu tô falando das comunidades hoje, do que eu já vi. Vamos pôr aí, é muito difícil você ter um atleta que o pai incentive ele a ser atleta, porque é caro, cara. Todo final de semana tem um campeonato. Você vai fazer inscrição de campeonato, é 200 pau. Mais viagem. Tem que comer, porque você não vai ficar sem comer lá o dia inteiro. Atleta no Brasil, às vezes tem que hospedar, porque o negócio é 2 dias. dias. E atleta no Brasil é um mendigo. Ele vive pedindo. Ele vive mendigando dinheiro. Então, triste. Assim, isso é uma realidade muito triste. E ainda escuta que você não trabalha. Você não está trabalhando, por que você não vai trabalhar? Por que você não trabalha? Pois é muito difícil. Então, não tem como a gente... Eu passei por isso quando eu fui competir. Nosso país não vai produzir grandes atletas em comparação com os Estados Unidos vai produzir de jiu-jitsu, como a gente nunca conseguiu competir em praticamente nenhum esporte. A gente cresce na garra. No ódio, na força do ódio. O brasileiro, porque o Brasil ainda é o maior campeão, de longe. Eu acredito que seremos os maiores campeões durante alguns anos ainda, mas é inevitável. A base deles vem muito mais forte que a nossa. É inevitável que os Estados Unidos tomem todos os pódios. Assim como o Brasil era absoluto no MMA e hoje não é mais, eu acredito que no jiu-jitsu nós também não seremos. Nós estamos caminhando aí. Nós tivemos até uma conversa esse dia que estamos caminhando com o jiu-jitsu americano. Eles já começaram a falar isso lá. Começaram a falar umas besteiras de AJJ, mas a verdade é que a gente vai perder muito espaço. Não sei se vocês conseguem mudar o nome. Para AJJ, mas a realidade, quem vai dominar daqui a uns anos... A tendência, bem clara, é essa, que a base deles é uma coisa completamente superior à nossa. Aí por quê? Murilo, mas aqui no Brasil não tem muito campeão mundial? Tem, só que os caras quando viram campeão mundial, vão pôr na preta, algumas outras faixas, vão tendo reconhecimentos, eles não abrem academia no Brasil. Eles têm incentivo para abrir lá fora. Mas assim, vamos venhamos e convenhamos, né? Se você puder escolher entre abrir uma academia aqui, pagar os impostos que você paga aqui, ter a dificuldade que você tem aqui, e abrir uma academia lá. Lá você tem uma barreira da língua. Você passou a barreira da língua. Ali no jiu-jitsu você não tem mais barreira nenhuma. Não. Depois, a partir do momento que você foi convidado, entendeu? Então, porque assim, lá até para treinar um infantil. As empresas veem investimento no esporte. Aqui no Brasil é só despesa. Eles vêm com uma despesa o esporte no Brasil. Lá fora eles vêm com investimento. Então daí você já tira a mentalidade. Como o esporte cresce. A mentalidade é completamente. Você pode ver que o futebol no Brasil ficou defasado em relação aos outros lugares do mundo. Então infelizmente é a realidade do brasileiro que a gente vive. Então não tem como a gente comparar o que o Rafael Mendes está fazendo no infantil com o que a gente consegue fazer. Tanto na mentalidade dos pais. Porque quantos pais a gente sabe que quer uma criança competidora? Que quer que a criança tome um sarrafo no tatame, treina de verdade, quer você no pé. Porque uma coisa é você ver o Murilo professor bonzinho, outra coisa é ver o Murilo cobrando o atleta. São duas pessoas. Uma coisa é o aluno que vai lá por hobby e que treina 2 vezes na semana. Outra coisa é o aluno atleta. Eu abri uma turma para atleta, para infantil, querendo garimpar, né, na época. Aí algumas crianças quiseram. Na época nenhuma delas continuou treinando.
Porque não dá, a cobrança é diferente. Porque não vai ter brincadeira, porque eu vou cobrar bastante, não pode errar a posição, não pode errar a pegada, tem que fazer os combates. Então, assim, cara, quem vive de ser atleta, quem já viveu de ser atleta, sabe que até a gente adaptar, porque adapta com a rotina. Vira uma rotina, na verdade, que o corpo pede. Mas, assim, até adaptar, cara, é muito choro, é muita lágrima, é muita dor. Então, assim... Não é uma coisa. E quem acha que não é porque nunca tentou. Porque uma coisa é achar que todo mundo quer, a gente falou isso, todo mundo quer o pódio, todo mundo quer a medalha de ouro. Mas quem está disposto a pagar o caminho? Entendeu? Quem a gente falava isso muito no MMA, todo mundo quer ser campeão do UFC, mas ninguém quer tomar murro na cara. No jiu-jitsu é a mesma coisa, todo mundo quer ser campeão mundial, entendeu? Mas ninguém quer treinar 8 horas, entendeu? Ninguém quer só comer limpo. Ninguém quer. E ninguém é Leandro Lô, parar fazer um treino de jiu-jitsu um dia e ser campeão em todas as categorias. Só tem o Leandro Lô. Outros não tem, outros não são. Como eu disse, a gente não pode se pautar na exceção. A gente é regra. Põe na cabeça, que aí você ganha mais. Nós somos regra, nossos filhos são regra, a gente é regra. Fulano fez, ele é espetacular, mas você não é fulano. Pronto. Mas o negócio é que, igual o brinquedo do Leandro Lô. Mas o Leandro faz uma coisa que quase ninguém faz também. Apesar, eu escutava eles falarem que ele fazia um treino por dia. Só que no final do treino, quando ele já estava morto, ele fazia o combate com todo mundo descansado. Ele cansado. Ele se arrebentava todo jeito no treino. É um treino por dia, mas ele se matava no treino. Então, às vezes, é aquilo, né? Às vezes a pessoa vai na academia 3 vezes, não treina tão bem quanto quem vai uma, né? É da onde eles tiram, que ele tem um gás infinito. Infinito nada. O cara treina muito. Eu acho que tá bom de assunto. Por hoje é só. Eu acho que a gente falou muita coisa, pra variar. Pra variar. Se perdeu um pouco nos assuntos também, pra variar. A gente avisou. Tá todo mundo ciente, né? Então, espero você estar no próximo episódio. Curte, compartilha, comenta. Estamos tentando fazer um bom conteúdo pra vocês, tá? Vamos ver se nas próximas a gente já começa a trazer uns convidados aí pra gente trocar umas ideias. Né? Tomara. Pessoal, fiquem com Deus. Os